Uma senhora não esperava que seus filhos a tratassem de forma tão cruel, mas ela decidiu ensinar-lhes uma importante lição. Até os corações mais duros ficariam comovidos ao saber o que essa pobre mulher passou. Teresa viveu reclusa nos últimos anos, mas sua vida nem sempre foi assim. Ela cresceu em Trento, uma das cidades mais ricas do norte da Itália. Seu pai era um empresário bem-sucedido, dono de várias propriedades. Com o passar dos anos, Teresa se casou com Paulo, um dos sócios de seu pai por quem era apaixonada desde a juventude. Eles tiveram 3 filhos, Daniel, Tiago e Cláudia. Teresa e Paulo tinham um ótimo relacionamento. Eles eram tão compatíveis que tudo fluía bem, e o patrimônio da família crescia constantemente. Os filhos tinham tudo o que queriam e viviam no meio do luxo. O tempo passou rápido, e antes que se dessem conta, a casa estava vazia. Todos os filhos já estavam casados. Nos fins de semana, eles se reuniam para almoços em família. Era um tempo de grande alegria para Teresa e Paulo, que adoravam ver todos juntos. Eles tinham um carinho especial pelos netos e adoravam passar o tempo brincando com eles. Foram tempos maravilhosos. Mas nem tudo correu bem. As coisas começaram a piorar após a morte de Paulo. Os filhos começaram a administrar os negócios da família sem experiência. Cada um queria ter mais controle do que o outro, e surgiram conflitos entre eles. Os encontros de fim de semana pararam, e Teresa já não via seus netos há muito tempo. Ella sempre chamava a sus hijos pidiendo-les que la visitaran. Eles prometiam ir, mas nunca apareciam. Quando ela dizia que iria visitá-los, pediam para marcar outro dia, pois estavam sempre ocupados. Com o passar do tempo, Teresa ficou cada vez mais sozinha, enquanto os filhos brigavam entre si. Muitas propriedades e terras que ela havia herdado de seus pais foram vendidas, os negócios foram mal. Teresa queria se informar sobre os assuntos da família, mas os filhos mentiam, dizendo que tudo estava bem e que ela não precisava se preocupar. Na verdade, os impostos não eram pagos e muitas dívidas se acumularam. Certa manhã ensolarada, Teresa acordou cheia de expectativas. Era seu 85º aniversário. Apesar da idade, ela tinha uma energia jovial e logo começou a fazer seu próprio bolo. Ela preparou pratos deliciosos e arrumou a mesa. Vestiu suas roupas favoritas e passou seu batom especial para ocasiões especiais. Estava animada, esperando que seus filhos e netos que não via há tanto tempo viessem. Mas como era seu aniversário, ela tinha esperanças de que a visitassem. Algumas horas se passaram e a campainha tocou. Teresa correu para a porta, cheia de alegria, e seu rosto se iluminou de felicidade. Eram seus filhos e netos. Ela mal podia acreditar. Finalmente eles estavam lá. Eles entraram na casa e começaram a se servir, sem cerimônia. Teresa mal conseguiu comer. Estava muito emocionada e queria saber tudo sobre eles. Mas os filhos não lhe deram atenção e estavam distraídos com seus celulares enquanto comiam. Eles não pareciam felizes com o aniversário da mãe. Comeram rapidamente e logo se levantaram. Mãe, pegue suas coisas. Vamos embora daqui, disse a filha. Teresa ficou surpresa e pensativa, sem saber o que esperar. Mas para onde vamos? Pensou ela. Seus olhos brilhavam de entusiasmo. Certamente, seus filhos a levariam para algum lugar especial para o seu aniversário. Eles entraram no carro sem dizer para onde iam. Como pensou que fazia parte da surpresa, Teresa decidiu não fazer muitas perguntas. Algumas horas depois, chegaram ao destino. Quando o carro parou, ela olhou pela janela e viu à sua direita um restaurante renomado. Teresa saiu do carro com um sorriso radiante, entusiasmada. Ela se dirigiu à entrada do restaurante, mas antes que pudesse entrar, ouviu seus filhos chamando do outro lado da rua. Mãe, o que você está fazendo? Venha para cá. É aqui. Teresa olhou para o filho e leu o que estava escrito na placa ao lado dele. Ela não podia acreditar. Esperava que fosse uma brincadeira. Isso realmente estava acontecendo? Ela ficou chocada e não reagiu. Um dos filhos se aproximou e a conduziu pelo braço. Daniel, o que está acontecendo? Por que estamos aqui? Perguntou Teresa. Mãe, sua casa foi vendida. Precisamos pagar algumas dívidas, senão vamos perder nossa casa. Você quer ver seus filhos e netos passando necessidade? Precisamos de dinheiro. Que você terá companhia? Mas o que aconteceu com todo aquele dinheiro? Perguntou ela. Antes que alguém pudesse responder, uma funcionária do asilo veio entusiasmada recebê-la. Bem-vinda, Dona Teresa. Vou mostrar as instalações para a senhora. Pode me acompanhar? Enquanto a funcionária tentava animá-la, mostrando toda a área e apresentando os outros moradores, os filhos assinaram os papéis para deixá-la ali.
Depois de instalada em um dos quartos, os filhos e netos vieram se despedir com abraços frios. Disseram-lhe para não se preocupar, que ela ficaria bem lá e que a visitaria o máximo possível. Teresa permaneceu em silêncio. Desde sua chegada ela não disse uma palavra. A decepção era tão grande que ela não conseguia acreditar. Sentiu como se tivesse levado uma facada no coração. Tamanha a dor que sentiu. Em estado de choque e sem reação, os filhos foram embora sem nem se lembrar do seu aniversário. Lembranças dos momentos felizes com as crianças pequenas vieram à mente de Teresa. Ela nunca imaginou que eles seriam capazes de tanta crueldade. Todos os filhos tinham grandes casas e poderiam tê-la recebido. Um cuidador, que organizava os papéis de Teresa, percebeu que era o seu aniversário. Ele informou uma das cuidadoras, e eles improvisaram uma pequena festa surpresa. Apesar da tristeza profunda e do fato de estar entre estranhos, Teresa agradeceu os cumprimentos e se sentiu acolhida. Os fins de semana se passavam. Alguns idosos recebiam visitas, mas outros, como Teresa, não recebiam visitas nem telefonemas de seus familiares. Eles foram esquecidos e abandonados por seus entes queridos. 3 meses se passaram e o Dia das Mães chegou. Alguns voluntários decoraram o local e começaram a entreter os idosos, dançando e brincando com eles. Teresa observava de longe e percebia claramente que estavam tentando trazer um pouco de alegria para aquele ambiente sombrio. Ela esperava que seus filhos aparecessem, pois todos os familiares haviam sido convidados para a celebração, mas as horas se passaram e ninguém apareceu. Antônio, um dos voluntários, notou a tristeza de Teresa e se aproximou dela. Ele tentou fazê-la sorrir com um truque de mágica, oferecendo-lhe uma rosa, mas sem sucesso. Ela respondeu, obrigada por tentar me animar. Mas como posso estar feliz nesse momento? Olhe à sua volta, nos tornamos órfãos de nossas próprias famílias. Fomos esquecidos aqui, e nossas famílias nem nos visitam em dias como este. Quem quer passar seus últimos anos assim? Diante do olhar vazio de Teresa, Antônio não soube o que dizer. Ele foi chamado por outro voluntário e saiu da sala ao final da festa. Antônio perguntou a uma das cuidadoras quando Teresa havia chegado, pois era a primeira vez que ele a via. Teresa chegou aqui há 3 meses, no dia do seu aniversário de 85 anos, e desde então não recebeu mais visitas dos filhos, disse a cuidadora. Comovido pela história, Antônio começou a visitá-la quase todos os fins de semana, e também fazia companhia a outros idosos que não recebiam visitas. Aos poucos, desenvolveram uma bela amizade, compartilharam histórias. Antônio tinha grande afeição por Teresa, e esse sentimento era recíproco. Com o tempo, Teresa confidenciou a ele como os filhos a haviam abandonado e que havia perdido o marido há algum tempo, com quem teve uma relação maravilhosa. Desde então, sua vida se tornara solitária. Antônio também compartilhou sua história e falou sobre sua família. Ele contou que trabalhava em uma empresa na cidade, enquanto sua esposa trabalhava em uma escola, que juntos formavam uma bela família. Apesar disso, Antônio confessou que ele e a esposa estavam passando por algumas dificuldades financeiras, principalmente por causa do aluguel de sua casa, que era muito caro. Depois de mostrar uma foto de sua esposa e filhos, Teresa pediu a Antônio que a levasse para conhecê-los. Antônio respondeu que haveria muitas oportunidades e que certamente a levaria assim que possível. O dia de Teresa melhorava sempre que Antônio aparecia, e nas raras ocasiões em que ele não podia visitá-la, ele sempre ligava para o asilo para informá-la, pois sabia que ela o esperava com grande expectativa. Antônio era seu único amigo, e Teresa o considerava parte da família. Embora houvesse outros idosos no asilo, ela não se sentia à vontade para compartilhar sua vida com eles. Alguns não se lembravam de nada, não sabiam quem eram ou de onde vieram, devido à idade avançada ou algum distúrbio mental. Mas Teresa, apesar da idade, tinha a mente completamente lúcida e adorava se perder em seus livros. Certo dia, Antônio foi visitar Teresa, mas desta vez ele não estava sozinho. Seus 2 filhos e sua esposa o acompanharam. Teresa ficou radiante e emocionada com a visita. Finalmente, pude conhecer a família de Antônio, sobre a qual ele sempre falava com tanto carinho. Ele apresentou Teresa como a avó do coração de seus filhos. A emoção tomou conta de Teresa, e eles passaram o dia juntos, brincando e conversando. Ao final da tarde, Antônio foi com a família se despedir. Eles a convidaram para passar um dia na casa deles em outra ocasião. A tristeza que Teresa costumava sentir ao vê-los partir deu lugar à esperança de novas oportunidades de passar o tempo juntos.
coração de Teresa se encheu de alegria, mas também sentiu a pontada de saudade de sua própria família. Embora seus filhos nem soubessem que ela estava viva, com o passar do tempo, Teresa passou a acompanhar Antônio e sua família em passeios ao ar livre, almoços e eventualmente ficou para pernoitar na casa deles. A amizade entre eles se fortaleceu a cada encontro. Teresa até se permitiu sonhar que eles a acolhessem definitivamente. Ela se tornou a avó dos filhos de Antônio, que a tratavam com carinho e respeito. Em uma ocasião, Antônio perguntou a Teresa por que ela guardava tantas joias em sua gaveta. Ela explicou que era um presente do falecido marido, que elas representavam um valor sentimental inestimável. Antônio sugeriu que ela vendesse algumas, pois poderiam estar acumulando poeira sem propósito. Teresa pensou nisso e disse que consideraria a sugestão. Aquela noite, Teresa não conseguia dormir. Pensando nas palavras de Antônio, ela sabia que o amigo se preocupava com ela e queria o seu melhor, mas vender suas joias era algo que nunca havia considerado. No dia seguinte, ela decidiu que Antônio estava certo, que não havia razão para guardá-las. Ele ajudou a vender as joias e o valor arrecadado foi significativo. Pouco tempo depois, a situação financeira de Teresa melhorou consideravelmente, graças à venda das joias e algumas economias que ainda possuía. Ela decidiu comprar uma pequena casa, onde poderia viver com mais dignidade. Teresa convidou Antônio para morar com ela com sua família. Com lágrimas nos olhos, ele aceitou o convite. O tempo passou e Teresa se tornou um pilar importante na vida de Antônio e sua família. Ela encontrou uma nova razão para viver e uma nova família que a amava incondicionalmente. Seus filhos nunca mais apareceram, mas Teresa não se permitiu mais sofrer por isso. Ela havia aprendido que o amor verdadeiro vem de onde menos se espera. Essa história é um lembrete de que nem sempre a família de sangue é a que nos dá apoio e amor. Às vezes, encontramos laços ainda mais fortes nas amizades sinceras e nas conexões inesperadas que a vida nos proporciona. O que você acha? Deixe seu comentário e não se esqueça de curtir e se inscrever no canal para ver outras histórias emocionantes como esta.